Olha que interessante, grandes empresas, Ludmila, dos Estados Unidos pediram ao escritório do representante comercial que produtos brasileiros sejam excluídos da possível aplicação de tarifas adicionais previstas na investigação da seção 301. Em cartas enviadas ao governo americano, companhias como Tesla, Nestlé, Coca-Cola e eBay, ou seja, gigantes, afirmam que as novas tarifas podem elevar custos, prejudicar cadeias de suprimentos e aumentar os preços para consumidores e empresas lá dentro, nos Estados Unidos. Documentos do Itamaraty apontam preocupação com a possibilidade de uma escalada diplomática após os Estados Unidos classificarem também o PCC, já falamos sobre isso, né, e CV como organizações terroristas internacionais e aplicarem sanções contra brasileiros, empresas suspeitas de ligação com o crime organizado. Mas especificamente, só para a gente fechar nossa discussão com relação a esse assunto e trazer o tema bem completo, será, né, que esse apelo pode tocar o governo norte-americano com relação a uma renegociação, uma revisão dessas tarifas impostas ao Brasil e, ao mesmo tempo, dar ponto a Flávio Bolsonaro nessa tratativa? Eu penso que sim. A gente não está falando de empresas pequenas, empresas com pouca estrutura, a gente está falando de empresas gigantes, né? Tesla, Coca-Cola, o eBay, todas com um comércio com o Brasil assim magnífico e que, claro, vai atingir essas próprias empresas nos Estados Unidos. Então não é uma questão de aplicar tarifa e prejudicar apenas o Brasil. Essas empresas americanas também serão prejudicadas no final das contas. Então, um apelo feito por essas empresas, é claro que tem o seu valor. Agora resta saber o quanto de valor eles vão dar ao que essas empresas vão argumentar. E além dessas empresas americanas, a gente também vai ter hoje a fala do Flávio Bolsonaro e também de muitos representantes de empresas brasileiras. Tem a Bauducco, vai falar, tem associações relacionadas ao café, ao arroz, a Confederação Nacional de Agricultura. Então, muita gente do Brasil, muito grande também, vai falar. Bauducco, inclusive, a gente vê aqui no supermercado, né, nos Estados Unidos, muitos produtos da Bauducco, panetone, wafer, muita coisa. Então, são empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos e empresas americanas que atuam no Brasil. Então, tem de tudo, para todos os lados. Então, tudo isso vai ser muito prejudicial para muita gente. Então, fica a pergunta, será que eles já colocaram mais coisas nesse relatório do comércio americano para, de repente, eliminar algumas coisas excessivas e focar em alguns assuntos em particular? Lembrando que o relatório inicial do Departamento de Comércio americano não menciona apenas essas questões comerciais, questões de tarifas, questões de empresas. Fala disso também, mas também menciona o aspecto político, fala da questão da censura, das empresas americanas que sofrem ordens clandestinas, lembrando do Rumble, do X, lembrem do Twitter Files Brasil, que expôs isso para o mundo. O Elon Musk, na época, estava até ocupando um cargo no governo americano e expôs isso para todo mundo. Então, não são só questões tarifárias que envolvem a investigação 301, da seção 301, tem questões políticas também. Então, quando essas empresas grandes, né, gigantes, entram no circuito para fazer esse lobby contrário a essas tarifas, eu penso que elas têm muita voz. E isso pode acabar, sim, interferindo positivamente para o Brasil e, consequentemente, para essas empresas. Resta saber, eles vão eliminar alguma coisa? E se eliminarem, quanto vai ser? Porque as questões políticas envolvidas, elas continuam com o problema ali. Eles podem até ser convencidos de que essas tarifas vão prejudicar muitos americanos também e tudo mais. Agora, a questão política permanece presente. Então, até que ponto eles vão aceitar eliminar parcela dessas tarifas quando muito do problema ainda permanece? A própria Magnitsky, eles eliminaram a Magnitsky com o problema Alexandre de Moraes permanecendo e permanece até hoje.
Então foi uma retirada que talvez eles tenham se arrependido, eu não sei, eu suponho que eles tenham recebido uma promessa e essa promessa talvez não tenha sido entregue. O Alexandre de Moraes continua lá fazendo a mesma coisa. Ele está um pouco menos agressivo agora porque ele sofreu depois o revés do Banco Master. Mas ele sofreu a Magnitsky, nada aconteceu, ele não mudou o comportamento, a Magnitsky caiu e ele continuou sendo o Alexandre de Moraes de sempre. Então, não sei, os Estados Unidos agora acho que estão um pouco mais escolados com o Brasil depois desse episódio. E eu não sei se até que ponto essas empresas vão ter essa voz toda para eliminar as tarifas ou pelo menos eliminar parte dessas tarifas. Vamos ver o que vai acontecer. Paula Camacho, tomara que tenha algum efeito a nosso favor, mas de qualquer forma o assunto da nossa enquete, né, as narrativas do governo atual, sejam revistas ou não essas tarifas, o que deve falar o governo Lula para tentar puxar vantagens para si nesse ano de eleições especificamente, e também, né, Flávio Bolsonaro tenta levar ali para Marco Rubio, para o governo norte-americano, esse ponto justamente, né? O quanto essas tarifas, nesse momento, podem favorecer a campanha de Lula e o quanto eles poderiam, pelo menos, adiar a aplicação das tarifas para depois de outubro das eleições aqui no Brasil, caso Flávio ganhe, como eles poderiam se unir, serem aliados e aí sim sentar para rever em definitivo esses números, esses valores. Olha, todo mundo que realmente quer que essas tarifas não sejam aplicadas está lá nos Estados Unidos tentando reverter essa situação. As empresas, todas essas empresas gigantescas estão alertando o governo americano, olha, isso pode trazer grandes prejuízos para toda a população. Inclusive, pode colocar em risco a eleição de midterm que o Donald Trump irá enfrentar este ano. Isso pode trazer impopularidade e trazer malefícios aí para a eleição de midterm dos Estados Unidos. Assim como Flávio Bolsonaro está lá também dizendo que isso será prejudicial não só para o Brasil, para a economia brasileira, assim como será prejudicial para as negociações, como, por exemplo, classificar as facções criminosas como terroristas, que o governo Lula não gostaria de classificar, e um possível governo do Flávio Bolsonaro gostaria sim, pediu efetivamente que fossem classificadas como terroristas. Ou seja, isso pode prejudicar quem realmente não quer que essas tarifas sejam aplicadas. E quem não está lá tentando negociar? Quem não está lá tentando reverter essa situação? O presidente Lula, que não foi a esse encontro. Não parece estar fazendo nada para impedir que isso seja efetivado, gente. Sabe por quê? Porque o cálculo político disso é muito claro. O cálculo político é, se as tarifas forem confirmadas, o presidente Lula pode gritar soberania e acusar a oposição de que foram eles que conseguiram emplacar essas tarifas. Por outro lado, se as tarifas não forem aplicadas por conta dessa movimentação dessas empresas e também do senador Flávio Bolsonaro, ele também pode usar a desculpa que, conseguimos impedir que as tarifas fossem aplicadas. Ou seja, o cálculo político para ele é ganha-ganha. Se for aplicada a tarifa, ele ganha politicamente. Se não for aplicada a tarifa, ele também vai ganhar politicamente. Ou seja, para ele, jogar parado em relação a isso, vale muito mais a pena.